Estamos de volta com o programa Voz do SESMIT, aproveitando para mandar um abraço aqui para Maria dos Anjos, ali na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Bom dia, Maria. Bom dia, engenheiro Carlos Alberto, na cidade de Porto, Portugal. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia, meu amigo Elion Barbosa, Joel em Natal, Matheus em São Paulo, Edgar em Mossoró, Cleilson. Stanislau já postou aqui, fazendo laudo de estanqueidade, ouvindo e aprendendo com o programa A Voz do SESMIT. Grande abraço para todos os nossos membros da Associação Internacional de Segurança e Saúde do Trabalho. Grande abraço para o grupo de mentoria, sob a coordenação de Lincoln Pinheiro, que também nos escuta o programa, juntamente com sua família, Rita Pinheiro, Lucas Pinheiro, de apenas 4 anos, e Matheus, de 11 anos. Bom dia também para Samanta, no Espírito Santo. Bom dia para Brian. Bom dia, Tiago, no Espírito Santo. E meu cordial bom dia a Francelino, lá em Minas Gerais. Nossos parceiros aqui, MIP Medições. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Carlos está lá em São Paulo. Olha, precisou de laudo de opacidade? Liga 11 995233339. E aí você vai falar também sobre a Célia Ortiz, que comanda a empresa, Rafael e Estevão. Se você vai construir, vai reformar, fazer reforma em geral, liga aqui para nós também. Parceria aqui da LC Associado com o programa A Voz do SESMIT. Nosso amigo Fabiano no 999055873 e Alfredo Luiz aqui no comumente mais conhecido por todos vocês. Nós vamos agora chamar o nosso correspondente, que é o professor Azevedo, que vai trabalhar conosco um pouquinho sobre algumas discussões aí na área rural. Quero avisar que nós vamos fazer aqui um chamado a respeito dos tecnólogos em segurança do trabalho, mandando um abraço aí para Valmir e Ângela, a turma do grupo Tecnólogos TST UNP, Tecnólogos de Gestão, a FNT Gomes. Eu vou conversar com você sim, amigo, vou lhe ligar, só não dá para fazer isso hoje, viu? Grande abraço para o MNT e a turma do Nascimento, Renato Hereda, João Stock, Jair, Reginaldo. Meu grande amigo, irmão, grande abraço para Orsate, lá em Estrela do Oeste, São Paulo. Meu grande amigo Lucas ali de Praia Grande, São Paulo também, tudo bem, né, Lucas? E Valdir, que está ali em Alagoas. Bom dia, meu querido amigo Valdir. Bom dia a toda essa turma maravilhosa que fazem o programa A Voz do SESMIT. Eita, Zé Augusto, eu sei que você está aí se doendo, hein? Porque hoje você não tem a sua voz, mas é porque o Zé Augusto está com um problema de garganta, mas está sim ouvindo o nosso programa. E hoje, em nome de TST Online, né, que é um sistema e um software pronto para o E-Social, PGR, TR na área rural, e é claro que hoje nós temos alguns ouvintes aí que vai ouvir a palavra do professor Azevedo, que é justamente o especialista desta área. E se você tiver dúvida aí, ligue para 11 99821 7375, você fala diretamente com ele, ele vai lhe auxiliar. Professor Azevedo, você já é conhecido nosso, hoje não precisa mais se apresentar. Nosso cordial bom dia e seja bem-vindo a mais um programa A Voz do SESMIT. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos os profissionais que estão ouvindo o programa Voz do SESMIT. Deixa eu mandar aquele abraço especial também para todos os professores, né, Alfredo? Porque o técnico de segurança, ele, na realidade, ele tem que ser um professor também, né? Porque dá todos esses treinamentos que a gente tem dentro das NRs, não é fácil não. Aproveitar e mandar um abraço aqui, ó, pro pessoal da Fruticultura, o Laércio, o Francisco Frota, Rairmes Bezerra, a Letícia, José Fernandes, Eduardo, Aline, técnica de enfermagem lá da Polo Brasil, e a turma também da Finoagro, é isso mesmo, né, Alfredo? Pessoal de Mossoró, Baraúma, Ceará, Açu, Paraíba e também Mato Grosso, e o pessoal lá das fazendas de melão, melancia e mamão. Aquele nosso bom dia para todo mundo, né, Alfredo? Claro que sim, Azevedo. Cordial bom dia para essa turma toda, tá todo mundo escutando, a exceção do José Fernando, que ele disse que está gravando o programa porque teve que sair com a filha dele, mas que vai ouvir mais tarde, até porque ele está envolvido também nessas questões, das perguntas que foram encaminhadas desde sábado passado. Agora, a maior pergunta entre todas está relacionada, Azevedo, a essa questão do inventário, para você fazer o PGR-TR
E aí a pergunta maior vem: qual é o caminho, por onde é que eu devo começar? Será que todo e qualquer produto que eu tenha aplicado na minha empresa deve ser incluído? Quem está na NR15, quem está lá naquele decreto que é direito à aposentadoria especial que tem câncer, quem não está nessa receita? Como é que eu devo fazer? Qual é o produto onde deve estar registrado para poder acrescentar lá no famoso PGR-TR, que é a palavra inventário? Inventário é um nome que não é novo, Azevedo, mas para essa questão tem muita gente que tem essas dúvidas, né? Legal, Alfredo. Aí é legal as pessoas também se preparar para, né, já começar a fazer o PGR-TR a partir agora já do dia 20 de outubro, que é essa semana, né? Vai substituir a nova NR31 e entra essa nova aí que traz a modalidade do PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento do Trabalho Rural. Alfredo, é importante o profissional ele ter hoje um sistema, e a gente aqui sempre está falando do PST Online Sistemas, para começar a mensurar isso. E a gente precisa dar um passo para trás, Alfredo, até a gente chegar nesse novo modelo de segurança do trabalho. O profissional precisa entender o que, Alfredo? Ele precisa sair um pouco da parte técnica. Então isso que é importante, porque a parte técnica, Alfredo, as NRs estão aí, a gente já trabalhou com PPRA há 25 anos, então a parte técnica acho que já está bem na cabeça da pessoa. E ela tem que dar um passo e ir para a questão um pouco comercial. Eu vi aí o Paulo Rogério falando, o José Augusto fala muito também das questões de gestão, o outro também agora falou da questão de gestão, e a gente precisa dar um plus, falar um pouquinho da questão comercial, Alfredo, porque não adianta ficar criando norma, não adianta ficar fazendo NR, se a gente não sentar com o empresário e mostrar para ele os pontos que a gente precisa melhorar lá na empresa dele. E aí o empresário também, ele vai ter que dar condições para a gente, profissional da área de segurança do trabalho, a implantar tudo isso, Alfredo, porque agora o caminho vai ser um pouco mais detalhado, porque a gente vai ter que entrar com as questões comerciais. Por quê? Vamos entrar com as questões comerciais, você vai ter que falar com o contador, vai ter que falar com o jurídico, porque a gente vai ter que entregar alguns dados, a do PGR, do LTCAT, da análise ergonômica, do ASO, para o E-Social, e era uma coisa que a gente não fazia, porque a gente entregava um documento, né, qualquer nome de documento que a gente coloque aí, né, Alfredo, e o empresário, muitas das vezes, ele não lia e colocava numa gaveta. E para a gente, profissional de SST, era muito mais cômodo fazer o quê? Fazer vista grossa com isso, dar uma ligadinha daqui a um ano, tem que renovar o PPRA, então vamos fazer aí, me dá R$200, eu renovo para você, salva como e toca a vida. E a questão comercial agora, Alfredo, é muito importante. E nessa pergunta que você colocou, as questões do levantamento do risco, que é o inventário do risco. E eu vou ficar fixo aqui num tema que você até colocou já em outra pergunta, que é a questão ergonômica. Porque, Alfredo, olha só como que é complexo a questão ergonômica. Agora, a nova NR17 traz um ponto que a gente pode fazer uma análise preliminar ergonômica, e quem é que vai fazer? É o profissional da área de segurança e saúde do trabalho. E colocar, isso daí já está lá no inventário de risco. Eu estou pegando só um ponto que é a questão ergonômica. Se a gente for lá para o agronegócio, Alfredo, você pega uma enxada, o tamanho do cabo da enxada, e é um inventário de risco. Quando que eu troco, né? Aí eu tenho um funcionário de 1,60 m, tenho um funcionário de 1,80 m, e eu nunca me preocupei com o cabo da enxada. E aí, no meu inventário de risco, eu tenho que me preocupar com o peso do martelo, com o peso da ferramenta. Lá no meu inventário de risco, eu tenho que pontuar, vou fazer agora aqui a parada para tomar o café, água potável. Então, só estou pegando a questão ergonômica, porque veio outras perguntas aqui ergonômicas, o Alfredo até trouxe aqui para a gente bastante coisa, que momento que eu vou fazer essa análise? Alfredo, a partir da hora que eu vou começar a fazer tanto o PGR NR1 ou o PGR-TR, que eu tenho 2 itens lá já dentro do inventário de risco, que eu preciso levantar, se eu for lá na NR31, é o item 31.8. Então eu pego a minha análise preliminar ergonômica e coloco dentro aqui do meu PGR-TR. E eu trouxe esses exemplos que você falou, né? Que eu falei para você, esses exemplos aí do inventário de risco. A gente coloca só para dar uma pimentada. O trabalhador fica o dia todo em pé, carregando o saco nas costas, Alfredo. E aí, o que o profissional da SST pode fazer para melhorar? Tem que estar lá no inventário
de risco dele. Aí vai a NR17, a nova publicação, ela fala assim, ó, Mônica, você tem que ser contemplada dentro do seu PGR, lá no item 1.5.4, que fala do quê? A avaliação ergonômica preliminar deve ser contemplada dentro do meu PGR. Então, no nosso inventário de risco, Alfredo, a gente vai precisar fazer risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Hoje eu estou focado aqui no ergonômico, mas a gente ainda tem 4 riscos para a gente pensar. Aqui o risco ergonômico é um ponto muito crucial, porque o que acontece? A gente faz de conta que faz e a empresa faz de conta que coloca em prática, né, Alfredo? Porque hoje eu falo com propriedade que 1% das empresas do Brasil fazem segurança e saúde do trabalho como deve ser feito, tá? E a gente tem um pouco de isso, porque a gente faz os papéis e não leva para a questão comercial, que é negociar com o empresário. Ó, empresário, a gente tem que fazer isso. Quanto você vai disponibilizar de investimento para a gente melhorar a qualidade de vida do seu trabalhador? Quantos profissionais você acha que faz essa pergunta para o dono da empresa, né, Alfredo? Exatamente, quase nenhum, quase ninguém. Professor, já tem 2 perguntas aqui perguntando o seu contato. Eu falei, mas eu gostaria que você falasse o seu contato. Saul, escute e anote o contato de professor Azevedo. Pode falar aí, professor. Pode acessar, eu tenho o meu blog, é professorazevedo.com.br, é o site direto, professorazevedo.com.br. Me manda um direct lá no Instagram, que é Jomar Azevedo, lá no Instagram, Jomar Azevedo, ou meu blog, que é Professor Azevedo. E quem quiser saber mais também a respeito do TST Online Sistemas, é tstonline.com.br. Tá bom, Alfredo? Eu acho que dá para achar a gente aí nas redes sociais, né? Com certeza. Azevedo, suas colocações, elas são bacanas, são práticas, mas ainda aqui com relação ao nosso ouvinte, o ouvinte pergunta e a gente responde de novo e responde de novo, né? Porque uma das perguntas é saber como seria a questão da harmonização da NR17 com a questão do GRO, PGR, TR, né? Como seria essa harmonização? Eu acho que você já deu uma implementada, mas é importante que você pelo menos aí abra um pequeno verbo sobre esta pergunta. Como deve ser a harmonização da NR17 com o GRO, PGR, TR? Alfredo, primeiro passo é fazer e aí a NR17 ela trouxe um tema novo e é interessante a gente colocar em prática, que é a avaliação das situações de trabalho. É um tema novo. Então, a situação de trabalho ali na prática, você tem que avaliar isso. Isso é um ponto fundamental. Então, cada empresa, né, as NRs agora trouxe aí a nomenclatura de organização, né, para fugir um pouco de empresa, né, para dar um charme a mais, mas as empresas precisam fazer o quê? Uma análise preliminar. Essa análise preliminar ergonômica, ela manda informação para o seu PGR, eu estou falando PGR ou PGR-TR. Então você faz uma análise ergonômica, esse tipo de configuração que a gente fez, a análise pode ser qualitativa, não tem problema nenhum, qualitativa, o técnico de segurança vai lá, com os conhecimentos básicos que ele tem de ergonomia, pode ser semi-quantitativa, quantitativa, se você vai usar combinações ali, com fisioterapeuta, com professor de educação física, ou até mesmo com médico, ou com um nome aí, que é o ergonomista, e você pode avançar com isso. Mas a análise preliminar ergonômica trabalha dessa maneira. E aí você pega essas informações, Alfredo, você coloca dentro do seu PGR ou PGR-TR, faz o quê? Faz um plano de ação, porque não adianta ficar falando lá com o empresário, tem que trocar a cadeira, o cabo da enxada está muito pesado, o cabo do facão está pesado, não tem ar-condicionado na cabine da colheitadeira. Então não adianta você ficar fazendo isso se você não levar isso para o empresário e falar, empresário, como que a gente vai fazer isso daqui? Porque eu tenho que colocar no meu plano de ação do meu PGR, eu tenho que integrar isso. Que hora que eu vou fazer isso? Esse é um ponto, tá, Alfredo? E aí tem outro ponto também, que aí é um pouco mais trabalhoso, e nós vamos precisar enfrentar isso comercialmente também, que é integrar isso com o PCMSO. Então lá na NR17.9 e também nos PGRs, fala assim, você precisa integrar suas questões ergonômicas
com o PCMSO, porque, Alfredo, não é aquele ato simples, lá no atestado médico, risco ergonômico. Pô, você ferrou a empresa. Como você coloca risco ergonômico dentro de um ASO, falando que o seu trabalhador está exposto a um risco ergonômico, está ali no ASO, e você não deu nenhuma medida de controle? E agora, em NR17, aí foi, né, o legislador aqui, sabidamente, ele colocou, só que você precisa levar essa informação para o seu PCMSO. Então, além de integrar com o PGR, eu preciso que integre também com o PCMSO. Aí eu quero ver o médico e o enfermeiro do trabalho, e aí eu vou usar a palavra aqui, que é para um âmbito geral, machão, fazer assim, eu vou começar a analisar ergonomicamente meus trabalhadores também aqui. Um ASO de R$40, de R$50, não dá para fazer isso daí na prática, não. Então, Alfredo, eu volto sempre aquele passo atrás. A questão comercial vai ter que ser tratada muito séria agora, porque senão não vai atender E-Social, PGR, nova NR17, PGR-TR, tudo tá aí, né? E a fiscalização, a gente sabe que é eletrônica e é a melhor coisa do mundo, né, Alfredo? Você já deve ter entrado no seu aplicativo do banco hoje para fiscalizar o banco, né? E é assim que vai funcionar. O governo vai fazer a mesma coisa, vai entrar em cada empresa, opa, essa empresa não está atendendo, olha que maravilha, né? Eita, Azevedo, isso deixa uma preocupação muito grande, é um ponto de interrogação que não dá para você mensurar. Porque um simples tópico que a gente está comentando, que é justamente o risco ergonômico, e ele tem uma diversidade de subitens, né, dentro da ergonomia. Sim. Como é que nós vamos tratar isso se apenas, e aí volta a questão de uma palavra sua, que a gente teria que sair daquela questão do ontem, que é o PPRA, vir agora para a questão da gestão, e principalmente a parte da comercialização, porque tem que sentar no empregador e dizer, doutor, tem que gastar. E não é pouco dinheiro não, de forma nenhuma. Como é que eu vou avaliar isso para entender se o cara não já vem com problema de ergonomia de casa, se ele não já pegou esse problema lá não sei aonde, se no exame médico dele admissional não foi identificado. E outra coisa, Azevedo, o que é que me chama a atenção com suas colocações agora, é a questão do médico. Como é que o médico, que ele sempre faz um PCMSO baseado no documento, se ele não viu o trabalhador, não conversou com o trabalhador, não fez aquelas alegações que a gente chama da anamnese clínica, né? É conversar para perguntar e entender se o cara está mentindo ou estaria falando a verdade. E aí a própria área da enfermagem do trabalho vai entrar nessa discussão também. Então a gente tem que sair do técnico de segurança do trabalho, começar a nos tornar ergonomista, psicólogo, o próprio médico para poder ajudar e atuar. É o que a gente sempre fala e Zé Augusto tem falado, né? Equipe multidisciplinar. Então sozinho você não vai conseguir fazer. Interessante que precisa ter um sistema para que você pegue tudo isso, vá digitalizando e o sistema lhe ajude a formar aquele documento no final, pelo menos para ter um entendimento de que a fiscalização, ela vai sim acessar a sua empresa e vai enxergar que pelo menos você está fazendo. Se tiver alguma coisa que não está certo, não é tudo, é o mínimo e você pode ser orientado. E essa orientação, você recebe a primeira e a segunda visita, a partir daí já entra a parte da fiscalização. E Receita Federal diz o seguinte, eu não quero fiscalizar ninguém 5 anos para frente, ela fiscaliza para trás, né? Então se você não tem nenhum histórico para trás, aí você vai se denunciar que você nunca fez nada na sua vida dentro da empresa e está querendo fazer agora. Ou então se declare que você não tem, mas está tendo, está num plano de ação e você vai cumprir pelo menos nos próximos 12 meses para tentar enxergar a solicitação da documentação, o que é preceituado da legislação. Eita, Azevedo, que coisa, viu? Não dá agora para um técnico de segurança só fazer 10 PPRA, não. Ele tem que fazer um GRO, um PGR-TR, isso vai levar tempo, isso é coisa para 3, 4, 6 meses, no mínimo, apenas numa empresa para fazer um trabalho desse, não é assim? Alfredo, e aí tem um ponto para a gente fechar. Lá na NR31, ela fala assim, a NR31 e a NR17, ó, após o teu levantamento preliminar, então você levantou preliminar, colocou lá nos seus PGS, aí você leva lá para o empresário e fala, empresário, ó, há necessidade de adoção de medidas preventivas em algumas situações aqui de trabalho. E aí você, empresário, a gente vai precisar agir diretamente. E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Ó, no mobiliário, na operação de máquinas, eu tenho trabalhador que está em pé,
como que a gente vai fazer isso na prática? Esse é um ponto, tá, Alfredo? E aí eu tenho outro ponto que é importante, você até citou, se eu levar para o lado do trabalhador, e aí eu tenho lá um histórico de 5 anos para trás, dos meus atestados médicos, um monte de coisas escritas ergonomia, risco ergonômico, um monte de atestado médico assim. Aí você sabe que a nova NR17 ela vem e fala pra gente, legal, você colocou? Então vamos lá, ó, médico, lá no seu PCMSO, engenheiro, técnico, enfermeiro, lá no seu PGE, colocou risco ergonômico, você vai fazer então uma descrição e justificar por métodos técnicos e ferramentas como você chegou nesse risco ergonômico. Isso é importante, tá lá no item 17.3.3 da NR17. Aí você vai estabelecer um diagnóstico, você vai recomendar as coisas lá para melhorar a questão do trabalho, vai validar junto com o empresário e junto com os trabalhadores, tem que ter a participação dos trabalhadores, porque é o coitado que está sofrendo lá, né, Alfredo? Com cabine sem ar-condicionado, cabo da enxada pesado, né? A faxineira não tem uma máquina nem para torcer o pano, olha o nível que a gente está falando, né? Você não tem um local nem de água potável. Imagine você aí da roça, do agronegócio, você está carpindo, onde você não tem nem área, né? Você não tem nem um banheiro químico, né? E o nosso presidente, até numa frase dele, foi até tirar sarro disso. Eu queria ver o nosso presidente lá no meio do mato e ele não ter banheiro químico para ele falar isso daí do trabalhador do agronegócio. Então, Fredo, a segurança do trabalho, ela foi, né? Foi de um lado. Nesse nosso governo foi para um lado, mas graças a Deus agora você viu que trouxe muita inovação que eu quero ver como que a gente vai fazer na prática, né, Alfredo? Mas muito obrigado aí pela oportunidade da gente trazer essas informações, tá? Professor Azevedo, o programa Voz do Certo é que agradece, até porque o TST Online é uma coluna de sustentação desse programa, tá certo? É assim que ele funciona. E é assim que são muitos dos nossos ouvintes que têm o acesso à informação, quer que seja no rádio, no seu celular. Aqui já teve um ouvinte que disse, eu estou na praia, né, José Fernando? Está na praia, mas está com celular, tem internet, está ouvindo. E muita gente assim se preparou, principalmente para essa parte de hoje, que inicialmente era alguns minutos no início, mas depois foi muito bom a substituição para vir o segundo bloco com esse tempo maior. E a gente tem uma pergunta que surtiu aí diversos efeitos. E o agradecimento aqui no nosso zap, ele está grandioso, obrigado, que bom, anotado, registrado, assim também como foi com nosso amigo ouvinte, o Paulo Rogério, né? E o Carlos Saad. Hoje é sempre uma novidade, uma mutação de inversão de conhecimento. Nosso muito obrigado, meu querido amigo, e até o próximo sábado. Tchau, Alfredo. Um bom dia para todo mundo.